O RNA ribossômico, que a gente chama de rRNA, é uma das moléculas mais essenciais e também mais abundantes na biologia celular. Ele é o coração da máquina de síntese de proteínas em todos os seres vivos. E o mais interessante é que ele não é só um componente estrutural, um tijolo. Ele também é o catalisador, a peça que faz a reação acontecer. Nessa análise, vamos investigar a fundo a sua estrutura, como ele é feito e qual a sua função. E vamos ver também uma aplicação surpreendente dele, como ele nos ajuda a entender a história evolutiva da vida. Nossa jornada vai seguir estes 5 tópicos. Assim, vamos construir um entendimento bem completo do RNA, começando pela sua química básica e indo até o seu uso em estudos filogenéticos avançados. Então, vamos começar pelo princípio. O que é, quimicamente, o RNA ribossômico? Em sua essência, o rRNA é um polímero, mas o que o torna tão especial é a sua dupla natureza. Pense nele como o esqueleto do ribossomo, a estrutura física onde dezenas de proteínas vão se encaixar. Só que, além disso, ele tem uma atividade enzimática. É ele quem catalisa a formação das ligações peptídicas. Para contextualizar, é sempre bom lembrar das diferenças entre RNA e DNA. Olhando aqui na tabela, elas ficam bem claras. Primeiro, o açúcar. No RNA temos a ribose, no DNA a desoxirribose. Segundo, uma das bases nitrogenadas. A timina, que é exclusiva do DNA, é substituída pela uracila no RNA. E por último, a estrutura. O RNA costuma ser uma fita simples, e essa característica dá a ele uma versatilidade enorme, permitindo que a molécula se dobre em formas tridimensionais muito complexas. Agora que entendemos o que ele é, vamos ver como essas moléculas são produzidas e amadurecidas dentro da célula. O nucleolo é basicamente a fábrica de ribossomos da célula. É nessa região bem densa dentro do núcleo que os genes da maioria dos RNAs são transcritos. E é lá também que começam os primeiros passos da montagem das subunidades dos ribossomos. O processo de biogênese é um belo exemplo de processamento de RNA. Em humanos, a enzima RNA polimerase I sintetiza um transcrito precursor bem grande, de 45S. E aqui um detalhe importante, essa unidade S, de Svedberg, se refere à taxa de sedimentação e não diretamente ao peso, ok? Essa molécula precursora já contém as sequências dos RNAs maduros, só que elas estão intercaladas por espaçadores. O que acontece a seguir é que esses espaçadores são removidos de forma sistemática por uma série de clivagens ou cortes para garantir que no final a gente tem os componentes corretos, 18S, 5.8S e 28S. Bom, existem alguns detalhes cruciais nesse processo. O RNA 5S, que também faz parte da subunidade maior, é uma exceção. Ele é transcrito por outra enzima, a RNA polimerase 3, e isso acontece fora do nucleolo. Depois ele é importado para a montagem. Além da clivagem, os pré-RNAs passam por muitas modificações químicas, coisas como metilações e a conversão de uridinas em pseuduridinas. E essa modificação não é aleatória, ela é guiada com muita precisão por uma classe de pequenos RNAs, os SNO-RNAs, que funcionam como um guia, direcionando as enzimas para os lugares certos. Certo. Agora vamos dar uma olhada na arquitetura dos ribossomos e comparar como eles são nos diferentes domínios da vida. Uma das diferenças mais clássicas entre procariontes e eucariontes está justamente no tamanho dos seus ribossomos. Os procariontes têm ribossomos 70S, que são formados por uma subunidade maior de 50S e uma menor de 30S. Já os eucariontes têm ribossomos maiores, de 80S, com subunidades de 60S e 40S. É muito importante lembrar que essas unidades Svedberg não são aditivas. Elas medem a taxa de sedimentação, que depende de massa e de forma. Este diagrama mostra a composição em mais detalhes. Na parte de cima, para procariontes, a gente vê que a subunidade 50S tem os rRNAs 23S e 5S. A subunidade menor, de 30S, tem o rRNA 16S. Agora, na parte de baixo, em eucariontes, a subunidade maior, 60S, é mais complexa. Ela tem os rRNAs 28S, 5.8S e 5S. E a subunidade menor, 40S, tem o rRNA 18S. Em todos os casos, notem que os rRNAs formam o núcleo estrutural de tudo. Essa tabela resume as especificidades de cada um. Vejam que o rRNA 5S é o único que está presente nos dois domínios.
Já os rRNAs 16S e 23S são marcadores de procariontes, enquanto os 18S, 5.8S e 28S são de eucariontes. As diferenças no número de nucleotídeos, claro, refletem a maior complexidade e o tamanho maior dos ribossomos eucarióticos. Com a estrutura já bem estabelecida, vamos passar para a função principal do rRNA, o seu papel no processo de tradução. Como já foi mencionado, a função do rRNA não é nada passiva. Ele não é só um esqueleto. A sua estrutura tridimensional complexa é o que cria os sítios funcionais do ribossomo e, o mais importante, é o que forma o centro catalítico para a reação de ligação peptídica. A interface entre as duas subunidades do ribossomo, que é formada principalmente por rRNA, cria 3 locais de ligação para os tRNAs. São eles: o sítio A de aminoácido, que é a porta de entrada para o tRNA que chega com um novo aminoácido. O sítio P de peptidil, onde fica o tRNA que está segurando a cadeia de proteína em crescimento. E o sítio E de exit, ou saída, que é por onde o tRNA já descarregado vai embora. O movimento coordenado dos tRNAs por esses 3 sítios é o que move a síntese proteica para frente. Essa constatação foi sem dúvida revolucionária para a biologia molecular. Durante décadas, o dogma era que toda enzima era uma proteína. A descoberta de que a reação mais fundamental da síntese de proteínas era catalisada pelo RNA da subunidade maior mudou completamente o nosso entendimento sobre o papel do RNA na célula. O nome que se dá a uma molécula de RNA com capacidade catalítica é ribosima. E o centro peptidiltransferase do ribossomo é o exemplo mais famoso de uma ribosima. Ele é formado quase que exclusivamente por rRNA. As proteínas que estão ali por perto têm papéis mais de estabilização da estrutura. Sendo assim, o ribossomo é a maior e mais complexa ribosima que conhecemos. Para finalizar, vamos explorar como o RNA se tornou uma ferramenta essencial para a biologia evolutiva. A função do rRNA é tão vital e sua estrutura tão otimizada que qualquer mudança na sua sequência tem uma grande chance de ser prejudicial. Isso cria uma pressão seletiva muito forte que mantém a sequência bastante conservada ao longo de milhões de anos. Essa conservação, junto com algumas regiões que variam um pouco mais, faz do rRNA um marcador molecular excelente para reconstruir as relações de parentesco, mesmo entre organismos muito distantes. O conceito de relógio molecular parte da ideia de que as mutações se acumulam a uma taxa mais ou menos constante. Então, ao comparar as sequências de um mesmo gene, como o do rRNA da subunidade pequena, que é o 16S em procariontes e o 18S em eucariontes, é possível estimar há quanto tempo 2 espécies divergiram de um ancestral comum. Por isso, esse gene é considerado o padrão ouro para a filogenia e para a reconstrução da árvore da vida. O impacto dessa abordagem foi gigantesco. Na década de 70, o trabalho pioneiro de Carl Woese, todo baseado na comparação de sequências de rRNA 16S, revelou algo que mudou os livros de biologia. Ele mostrou que a vida na Terra não se divide só em procariontes e eucariontes. Na verdade, ela se divide em 3 grandes domínios: bactéria, árquea e eucária. A análise mostrou que as árqueas, apesar de parecerem bactérias, são uma linhagem evolutiva tão distinta das bactérias quanto nós, os eucariontes, somos. Essa dupla capacidade do rRNA de guardar informação em sua sequência e também de catalisar reações faz dele uma peça central na hipótese do mundo do RNA, que propõe que o RNA, e não o DNA ou as proteínas, foi a molécula principal no início da vida. A pergunta que fica no ar é: que outras funções e capacidades dessa molécula tão antiga nós ainda não descobrimos? O que mais ela pode revelar que vai mais uma vez redefinir nosso entendimento da biologia molecular?